Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja mais uma vez entre nós. Convidamos a todos os irmãos que se conectam com a nossa casa, que sejam muito bem-vindos, que em espírito estão sendo recebidos aqui e pedimos que todos realmente se sintam aqui, doando o seu melhor como trabalhadores e tarefeiros do ideal espírita. Nesse momento em que tantas pessoas necessitam de vibrações e de pensamentos positivos, é o momento de nos unirmos e aproveitarmos esse pequeno espaço de tempo para esta doação. Vamos assim nos sintonizando com a casa, nos harmonizando, esquecendo as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas angústias e buscando nos nossos anjos de guarda, amigos queridos que nos acompanham nesta encarnação, que possamos junto com eles estarmos aqui na casa, preparados para o trabalho. Que possamos juntos saudar a irmã Romano, mentor espiritual desta casa, e a toda a equipe de romanos que faz a guarda e proteção deste ambiente. Saudemos carinhosamente ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e a toda a equipe de médicos e enfermeiros que já se encontram a postos para os tratamentos nos encarnados, nos desencarnados e principalmente nos tratamentos à distância. Vamos também saudando as freirinhas de Joana, aos franciscanos, aos marianos, a todos aqueles irmãos que trazem da natureza as energias que aqui serão utilizadas para os tratamentos. E também saudamos a todos os irmãos que no anonimato vem trazer a sua contribuição a esta casa. Que todos nós possamos nesse instante mentalizar a doce figura de nossa Mãe Maria Santíssima, Mãezinha tão querida, intercessora de todos nós junto a Jesus. Que possamos abraçá-la e rogar que o seu manto azul de proteção e amor recaia sobre esta casa e sobre a casa de cada um que nos assiste nesse instante, trazendo paz, trazendo harmonia. E junto desta mãezinha tão querida, vamos ao encontro de Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, nosso exemplo, nosso modelo e guia. E vamos agradecer a Ele a oportunidade de trabalho, a oportunidade desta encarnação, agradecer a sua paciência infinita para com todos nós, agradecer por mais uma vez Ele nos convidar a fazer parte do seu banquete de luz, o banquete do seu Evangelho. Vamos pedindo que Jesus também adentre ao lar de cada um, abençoando a nossa família e serenando os nossos espíritos. E juntos de Jesus e de Nossa Senhora, nós vamos ao encontro do nosso Pai Criador, fonte eterna de vida e de luz, agradecendo o dom da vida, agradecendo a oportunidade desta encarnação, agradecendo as dificuldades que nos fazem crescer, agradecendo as dádivas de misericórdia que nos fazem trazer alegria nas nossas vidas e as vidas dos nossos semelhantes. E vamos pedindo que este Deus misericordioso abençoe a nossa reunião da noite, que possa receber a nossa doação, as nossas boas intenções e o nosso esforço no bem. E assim, já harmonizados com esse ambiente de luz, vamos todos juntos acompanhar a nossa irmã Cida Ferreira, que fará a prece que dará início à reunião da noite com a graça de Deus.
Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, queridos amigos e irmãos do coração, vamos iniciar a reunião da noite de hoje. Que possamos estar conectados com o Evangelho desta noite. E em nome de Deus, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Com a graça de Deus, que assim seja. E com o nosso ambiente preparado, nós vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Tânia, que nos trará o Evangelho da noite, com a graça de Deus. Boa noite, amigos. Paz e luz a todos e que sejamos envolvidos no amor de Jesus, rogando ao Mestre que nos inspire nas palavras do Evangelho da noite. Peço licença para adentrar os vossos lares, contando com as boas vibrações de todos, junto aos espíritos benfeitores. O tema proposto para a nossa reflexão de hoje é a parábola dos talentos na conquista da resiliência. Essa parábola se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Na parábola dos talentos, o Mestre Jesus nos fala basicamente o seguinte: que um senhor muito rígido e exigente, ao fazer uma viagem, deixou com 3 dos seus servos uma quantidade de moedas, os talentos, sendo esse o nome do dinheiro na época. Com o primeiro servo, ele deixou 5 talentos. Com o segundo servo, ele deixou 2 talentos. E com o terceiro servo, ele deixou apenas 1 talento. E assim o fez, de acordo com a capacidade de cada um, para logo depois se ausentar para longe. Logo após a partida, o primeiro servo, sabendo das características do seu senhor, pegou e tentou aplicar e multiplicar os recursos, negociando e dobrando a quantia dada para 10 talentos. E assim também o fez o segundo servo, negociando e dobrando a quantia dada para 4 talentos. Entretanto, o terceiro servo, atemorizado com a reação do seu senhor, pois o tinha como um homem duro e exigente, tratou de enterrar o único talento, para nada fazer para multiplicá-lo. Quando o Senhor retorna da viagem, vai ter com seus servos e verifica então que tanto o primeiro servo quanto o segundo haviam dobrado as quantias dadas. Porém, o terceiro servo havia enterrado o único talento a ele confiado e, alegando medo de perdê-lo, disse ao seu senhor: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Para surpresa de todos, o Senhor tratou de abençoar aqueles 2 servos que tinham multiplicado os seus recursos, dizendo que eles haviam sido fiéis no pouco e que, portanto, teriam direito sobre muito. Porém, com o terceiro servo, o Senhor lamentou, dizendo que ele era um servo mau e preguiçoso, retirando o único talento que ele tinha para entregá-lo àquele que havia multiplicado mais os seus recursos.
Jesus nos traz nessa parábola, através da fala do Senhor, os seguintes aspectos. Primeiro, o Senhor na parábola é a figura de Deus e os servos somos nós, a humanidade. Segundo, que o Senhor iria viajar e se ausentar. Isso significa que Deus nos coloca com o nosso livre-arbítrio diante das nossas provas e expiações. Terceiro, que o Senhor distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Significa dizer que Deus não confia tarefas maiores do que as nossas capacidades. Quando temos fé e esperança e confiamos na providência divina, temos também que acreditar no nosso potencial de ação, jamais se omitindo. O terceiro servo alegou que recebera apenas um talento. Ficou com medo e o enterrou, justificando ainda que o seu senhor era um homem rijo e duro. O terceiro servo, na realidade, são todas as pessoas que não buscam conhecer a Deus e nem a si mesmas através dos ensinamentos de Jesus. O medo, a omissão e a ociosidade e a falta de fé em si mesmas fazem com que essas pessoas fiquem na ignorância sem agregar valores, se omitindo diante da vida e, pior, numa posição vitimista. Último aspecto, que o Senhor retirou o único talento do terceiro servo e o entregou ao que tinha mais. A princípio, parece ser uma medida injusta, porém é justamente o contrário, porque foi entregue àquele que mais trabalhou, àquele que mais negociou para multiplicar os recursos do seu Senhor. Aqui nós podemos entender que cada qual de nós que nasce no mundo tem a possibilidade de experimentar talentos variados, que são as oportunidades concedidas por Deus a todas as criaturas, porém obedecendo sempre à capacidade e à necessidade de cada um de nós. Por exemplo, a inteligência. A inteligência é um talento que nos dá a capacidade de agir, de pensar, de elaborar e de absorver os conhecimentos. O seu propósito é o desenvolvimento da generosidade e da empatia em todos os setores da nossa vida, em favor do progresso material, do progresso social, mas servindo como base do nosso progresso espiritual. O poder. O poder em todos os setores da vida terrena é um talento, seja como pais diante dos filhos, seja na política, na execução de um cargo público, seja na administração de uma empresa como chefe de subordinados, como também um dirigente religioso na condução, na orientação dos seus fiéis. Esses talentos tem por objetivo desenvolver o progresso social, agregando valores como justiça, como ética, como respeito, solidariedade e disciplina. Porém, uma das virtudes mais necessárias em tempos de crise é a resiliência. É um termo relativamente novo para representar o comportamento humano. Essa palavra ela deriva do latim do verbo resilire, onde o prefixo re significa de novo e salire significa saltar, algo como saltar de novo, voltar à antiga forma depois de passar por grande pressão. Essa palavra, ela apresenta diversos significados. Na psicologia humana, é a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar seus medos e suas lutas pessoais, saindo mais fortalecido dessas situações. Na administração, é a capacidade daqueles profissionais de se adaptarem às condições e mudanças de mercado inerentes à profissão. Na ecologia, é a capacidade da natureza de se renovar e de se reconstruir depois de passar pelas intempéries do tempo ou mesmo pela ação destrutiva do homem. Na física, que é de onde essa palavra se originou no século XVIII, é a capacidade de resistência dos materiais quando submetidos a grande pressão.
Entretanto, é de senso comum que a resiliência significa a capacidade de resistência e de recuperação de algo ou alguém, sem romper a sua integridade quando exposto a pressões. É interessante percebermos que, ao dizermos senso comum, compreendendo que isso é uma coisa habitual do nosso cotidiano. Porém, a vida não é habitual, pois o universo se encontra em constante mudança. Apenas as leis divinas, estas sim, são imutáveis, porque são perfeitas, estando sempre em perfeito equilíbrio. Já o espírito e a matéria estão sempre em constante transitoriedade, porque estão em busca da perfeição. O melhor exemplo para nós falarmos sobre isso é a própria vida do homem na Terra. Quando nascemos, passamos pela experiência do parto, onde até aquele momento estávamos num ambiente aconchegante, com 36 graus de temperatura constante e totalmente no escuro. De repente, a vida chega até nós por esforço de nossa mãe. Nesse momento, o útero, que representava toda a nossa realidade, nos expulsa e passa a ser nada, acontecendo uma revolução sem nos dar tempo de saber o que é luz, frio ou fome. Passamos então a sermos desafiados repentinamente por algo que nem sabíamos que existia. E à custa de choro e muitos gritos, nós somos obrigados a aprender a respirar por conta da nossa sobrevivência. A vida, então, ela vai seguindo o seu curso de aprendizado, de acordo com cada etapa: estudo, trabalho, amizades, relacionamentos, casamento, maternidade, paternidade, emprego, desemprego, enfrentamento de doenças, perdas afetivas. E assim nós nascemos, crescemos, vivemos e envelhecemos, sentindo frio, calor, vivenciando o dia e a noite, observando que tudo no universo está em constante evolução, retorno e mudança, assim como as estações do ano. Dessa forma, nós entendemos que a resiliência é o saber de que a vida, embora em constante mudança, obedece à perfeita regência de Deus. Ser um cristão resiliente está colocado de forma muito clara na carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Está no capítulo 8, versículo 28, onde ele diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, a vida é um universo organizado e não um caos, acasos ou acidentes. Entendemos que há uma lógica no propósito divino, nos mostrando que tudo no universo obedece à lei de causa e efeito, de acordo com as nossas escolhas, porém, visando sempre o nosso progresso espiritual. Quando enfrentamos uma dificuldade, podemos perceber: 10% representam o problema e 90% representam as nossas ações e as nossas reações para a solução desses mesmos problemas. Em muitos casos, o ser humano resiliente sai dessas situações adversas renovado e muitas vezes melhor do que antes. Por quê? Porque desenvolveu os talentos e os recursos, não enterrando as oportunidades de aprendizado. Desenvolver a resiliência em nós é ter um novo olhar para o sofrimento humano. Nós entendemos que as adversidades vêm para que enfrentemos as nossas imperfeições e nos transformemos em virtudes, fazendo valer a experiência vivenciada entre a imperfeição e a virtude conquistada. Muitas vezes, diante das situações impactantes, há no ser humano uma capacidade de recuperação que até ele pode não saber disso. Essa postura é a transcendência da dor, cuja proposta encontramos no Espiritismo com Kardec, com base no Evangelho de Jesus e em todos os seus ensinamentos. Ambos propõem ao homem a escolha de não ser reativo, tendo domínio sobre as emoções e sentimentos, resultando em ações benéficas e não destruidoras.
Há o exemplo da ostra, que quando provocada pelas intempéries do tempo, ou mesmo pelos seus predadores naturais, ela produz um material chamado madrepérola, revelando depois as pérolas lindíssimas. Porém, é fácil ser resiliente? Claro que não, pois ser resiliente não é um ato que se improvisa, é sem o esforço da conquista. Há uma boa jornada em tudo isso. É sim um trabalho árduo de autotransformação, ressignificando as experiências negativas. Tomar as provas como oportunidades é crescimento pessoal. E o melhor exemplo é o do cavalo que caiu no poço, onde, por ser velho, acharam por bem matá-lo enterrando-o vivo, pois eles não tinham recursos para tirar o cavalo dali. Conforme foram jogando a terra, o cavalo começou a relinchar e a pisotear essa mesma terra. E assim foi, até que chegou um momento que a altura estava rasa e, enfim, o cavalo pôde sair do poço. O potencial humano é patrimônio comum de toda a humanidade e de todos nós. Entretanto, a consciência e o uso que se faz desse potencial humano são méritos individuais de cada um de nós. Se nos colocamos numa posição vitimista, negamos a nossa capacidade de ação. Porém, o ser resiliente, ele desenvolve um caminho, uma saída, ou mesmo tem a humildade em pedir ajuda. Um ser resiliente, ele tem sonho, ele tem esperança, ele tem determinação e sabe aonde ele quer chegar. Se você tirar as pernas dele, com certeza, ele vai colocar as pernas de pau, mas ele vai chegar lá. Habitualmente, quando lidamos com as circunstâncias do dia a dia, temos um olhar somente para fora, numa postura julgadora. Acusamos o outro, identificando nele a violência ou o sofrimento praticado contra nós, para em seguida agirmos de forma reativa, acusando e reclamando os nossos direitos. Não dá para aceitar que uma pessoa de 30, 40, 50 e às vezes nós encontramos até com 60 anos, remetendo aos pais os seus insucessos e fracassos na vida. Os pais iniciaram um caminho com os recursos que dispunham e nós temos que desenvolver esse caminho, aproveitando as oportunidades, indo atrás das nossas próprias conquistas. Porém, poucas vezes valorizamos os nossos deveres. Ao contrário, encontramos sempre boas justificativas para não realizá-los. Assim, como na parábola dos talentos, nós vamos nos escondendo no sentimento do medo e da ociosidade, nos omitindo diante da vida. Mas em que situações nós precisamos ter essa tal resiliência tão falada nos dias de hoje? Numa doença, no abandono de um filho, na superação dos maus tratos da infância, na traição de um companheiro, num desemprego, num acidente com a perda da condição motora e também com a partida de nossos entes queridos, entendendo o tempo de cada um de nós nesse plano terreno, porque nós sabemos, a vida continua. A resiliência, meus amigos, ela deve ser desenvolvida por nós em duas situações básicas: quando agredimos ou quando somos agredidos por pessoas ou circunstâncias. Quando agredimos, não devemos ficar paralisados na culpa, pois a culpa muitas vezes nos cristaliza no erro, enquanto que o arrependimento e a reparação nos leva à oportunidade de um começo, de um recomeço na vida. Quando somos agredidos, devemos perdoar e seguir em frente. Vocês vão falar, mas é fácil, né? Mas foi assim que Jesus nos ensinou, sabe para quê? Para que nós nos libertássemos como espírito e pudéssemos ir às nossas novas escolhas, porque senão nós ficamos no mesmo lugar, patinando como vítima. Cada dificuldade por nós enfrentada corresponde a uma virtude a ser conquistada,
Por isso estamos no mundo de provas e expiações, travando o bom combate, onde nós temos 2 caminhos, o bem sofrer ou o mal sofrer. Devemos perguntar, o que aquela doença veio trabalhar no meu espírito? Talvez desenvolver em mim a paciência, a resignação, a humildade, a fé, neutralizando a vaidade, o egoísmo e o orgulho que teimam habitar a nossa alma. Quando Paulo de Tarso se encontra com Jesus na estrada de Damasco e percebe o equívoco que até então vivera, ele não fica paralisado na culpa. Paulo, arrependido de seus erros contra Jesus e os seus seguidores, se coloca prontamente ao trabalho, dizendo a Jesus: Mestre, o que queres que eu faça? Queda com aprendizado é renovação de conduta sem vitimismo, onde nós podemos adotar a seguinte postura: caiu, levanta e não fica no chão lambendo as feridas. Jesus define a resiliência quando nos afirma em João, capítulo 16, versículo 33. Abre aspas. Eu disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nos tempos de Jesus, o maior exemplo de resiliência aconteceu com Maria de Nazaré, quando jovem teve a sua vida totalmente mudada ao saber que seria a Virgem Mãe a trazer o Messias para o plano terreno. E ela sofreu calúnias e suspeitas. Logo depois, vivencia a injusta crucificação de seu filho. Mas ela não fica paralisada na dor. Ela segue, sendo mãe de João Evangelista, como havia sido pedido por Jesus, trabalha no amor e na caridade na cidade de Éfeso, até chegar ao seu desencarne. Nos tempos atuais, nós temos nomes que nos dão exemplo de resiliência, como Nelson Mandela, que ficou preso por 28 anos. Lutava contra a discriminação racial em favor dos negros e também com outras injustiças que eram praticadas contra eles. Era um homem íntegro nos seus princípios de igualdade. E nós podemos dizer assim, essa pessoa ficou presa por 28 anos. Ela era uma pessoa resistente? Não. Ser resistente é um primeiro passo para uma resiliência. Porque você pode ser resistente como um material, como o ferro, por exemplo, mas em algum momento você vai arrebentar. O resiliente não, ele é flexível. E no caso de Mandela, ele tem uma frase que eu gosto muito, que exemplifica bem a sua resiliência. Diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou pelo seu passado, ou pela sua religião. As pessoas aprendem a odiar, e se podem aprender a odiar, podem também serem ensinadas a amar. Com a resiliência, nós fazemos um pacto com a vida, que é o de sair melhor do que entramos e permitir que outras pessoas cresçam através de nós. Madre Teresa, Irmã Dulce e Chico Xavier são exemplos de resiliência e perseverança no bem. Mas também outras tantas pessoas que são grandes na essência e que trabalham no anonimato com os talentos que Deus lhes confiou. Com a resiliência, nós expandimos a nossa consciência, entendendo que tudo que nos acontece vem para melhorar o ser humano, mesmo que seja pelo processo da dor. A dor nos convida a um profundo exame de autorreflexão e autodescobrimento. Nos tempos atuais, nós podemos nos perguntar quais estão sendo os nossos posicionamentos diante da pandemia do Covid-19. E aí, eu fui buscar essa resposta na Gênesis, no capítulo 3 do item 5, a origem do bem e do mal, que nos diz assim: devendo o homem progredir,
Os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício de sua inteligência, de todas as suas capacidades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. E então, estamos usando os nossos talentos nesse momento de dificuldade e dor pelo qual passa a humanidade? Será que o momento agora é somente de tristeza ou haverá algo de bom que a gente pode aprender, compreender e evoluir? Estamos substituindo as nossas culpas por responsabilidades, agindo de forma diferenciada em nossas relações? Talvez. Talvez estejamos redescobrindo quem somos nós e quem são aqueles que conosco vieram nessa encarnação para juntos evoluirmos. Os companheiros dessa casa bendita de irmão Romano se organizaram e começaram a fazer máscaras para doação. E muitos descobriram o dom da costura. Outros se adaptaram às novas condições e continuaram com os trabalhos sociais aos nossos assistidos, graças a Deus. Outros ainda se reuniram e promoveram as condições de levar até nós tratamentos espirituais e palavras consoladoras através das lives. Isso é uma ação resiliente, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade não esperada por ninguém, mas que colocou em aproveitamento os talentos de cada um de nós. Para finalizar, quero dar um exemplo vindo de um desenho infantil que eu já assisti com as minhas netas várias vezes. É um desenho da Disney chamado Divertidamente. Nesse desenho animado, nós podemos verificar a resiliência no domínio das emoções e dos sentimentos, os quais fazem parte do comportamento humano para que ele, em dominando-as, possa evoluir em espírito. Na animação, nós temos a personagem central, uma menina chamada Riley, de 11 anos de idade, que mora numa cidade do interior dos Estados Unidos chamada Minnesota. Um dia, o pai recebe uma proposta de trabalho e todos têm que se mudar para uma cidade grande chamada São Francisco, causando mudanças radicais na vida de todos, principalmente da pequena Riley. Nesse momento, o filme mostra os sentimentos que moram dentro dela desde o seu nascimento, se revezando no controle das emoções da menina, moldando seu caráter e produzindo memórias. O sentimento da alegria basicamente fica no controle de tudo, porém, ao longo do crescimento, aparecem também o medo, que é responsável por sua segurança, a nojinho, que aparece principalmente quando a menina vai experimentar novos alimentos, a raiva, que combate contrariedades e injustiças sofridas por ela, e a tristeza, que se apresenta nas suas frustrações e adversidades conforme ela vai experienciando a vida. A alegria tenta balancear e manter o controle de todos os sentimentos diante das dificuldades de adaptação da menina. Porém, tudo vai se tornando um verdadeiro transtorno na vida de todos e principalmente da pequena Riley. E para não dar mais spoiler, vamos à cena mais importante da animação, que nos remete à resiliência, que é o tema de hoje. É quando a alegria, que sempre havia ignorado a importância da tristeza, percebe que justamente no momento mais difícil foi a tristeza que trouxe a solidariedade de todos que cercavam a menina, que foram a família e os verdadeiros amigos. Dessa forma, a menina resgata a sua alegria, equilibrando todos os sentimentos novamente. O sentimento da tristeza submeteu a Riley a um recolhimento, a uma ressignificação de todos os acontecimentos. A alegria, então, reconhece que a tristeza tem um papel importante, se bem dosada, na superação e avaliação dos problemas. Isso é o desenvolvimento da resiliência diante de uma adversidade.
Portanto, meus amigos, concluímos que, seja em tempos de pandemia ou em qualquer dificuldade, resiliência é o ato de sermos flexíveis, retirando o egoísmo das nossas ações, no domínio de nossas emoções e sentimentos. E se pudermos fazer isso, agregando os valores cristãos, com certeza não enterraremos os talentos a nós confiados por Deus. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E após o Evangelho da noite, vamos todos nos preparar para a segunda parte da reunião, onde teremos os tratamentos espirituais e magnéticos, principalmente os que são pedidos à distância, as pessoas necessitadas, os nomes que estão sendo colocados nas nossas próprias mesinhas aí em casa, para que essas vibrações possam chegar até os nossos irmãos. Vamos ter o pensamento bastante firme em Jesus, bastante confiante, de que Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas que nós necessitamos abrir as portas do nosso coração para receber toda a ajuda necessária. Vamos assim envolver a nossa irmã Lu Araújo, que fará a prece para essa etapa da reunião com a graça de Deus. E assim, vamos todos juntos, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, formando uma enorme corrente de doação, pedindo que possamos doar o que de melhor tivermos em favor de todos os tratamentos espirituais magnéticos que ocorrerão na noite de hoje. Pois todos nós já sabemos que somente dando é que receberemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Tá pronto, tá pronto. Com a graça de Deus, irmãos, pedimos humildemente a todos aqueles que estão conectados conosco, os irmãos que estão aqui na casa, que possamos também participar dos trabalhos de doação neste momento, formando essa corrente magnética, plena de amor, de boa vontade, de caridade, buscando religar com nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos doar o que temos de melhor dentro de nós, para que possamos ser realmente um elo de uma corrente magnética. Repetimos, todos os irmãos que deram os nomes, que fiquem conectados com Jesus também, para que servirem com a graça de Deus de ponte, a imantação de fluido e de todo o tratamento. Como foi dito, toda essa play de Espíritos trabalhando conosco, com a graça de Deus. A equipe do irmão Romano, do Dr. Bezerra de Menezes, de Marianos, franciscanos, desses irmãos das matas, fortalecendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, com a graça de Deus. E nós observamos assim, todos esses irmãos também um trabalho muito carinhoso, muito querido, muito alegre e disciplinado, nos ajudando com a graça de Deus a servir. E nós vamos nosso irmãozinho Gianluca Trevelin, colocado em maca, ele é avaliado mais uma vez por a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Ele tem um pequeno procedimento, muito pequeno,
nas vias respiratórias, diz o mentor hoje, com a graça de Deus. Ele é totalmente fortalecido e sustentado. Nossa irmãzinha Ana Catarina Leite da Silva, também em Maca, recebendo uma avaliação de ordem espiritual, fortalecimento do sistema nervoso central, campo neurológico tratado, amparado. Uma criança de 4 anos, Alice Vitória Duarte Maciel da Silva, está nesse momento passando pela 2ª cirurgia no coração. Ela é totalmente envolvida com a graça de Deus, influída. E uma equipe do Dr. Bezerra acompanha atentamente os trabalhos da medicina terrena. Tratamento intenso, carinhoso, recebe essa criança. Dona Alzira de Paula Ribeiro, também assistida e amparada no campo cardíaco hoje, recebe fortalecimento e passes com a graça de Deus. Carlos César Braçaroto, colocado em maca, é avaliado novamente com a graça de Deus por essa equipe de Bezerra de Menezes, e recomeça uma nova terapia, uma nova quimioterapia, que irmãos se possam recobrir de fé, de amor, de sentimento, e ficar à disposição da espiritualidade. Carlos Eduardo de Oliveira, colocado em maca, uma equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai avaliando atentamente esse irmão com a graça de Deus, e vê, nesse sentido, o procedimento que ele quer tomar agora, no campo material também da medicina terrena, é o correto. Primeiro, uma quimioterapia, para que vai dissipando esse tumor da melhor maneira possível. E logo em seguida, então, a cirurgia de ordem espiritual. Procurar o parecer de outro médico da medicina terrena, realmente é o correto, deve fazer. E continuar fortalecido, sustentado, equilibrado, através dos passos, através da água fluidificada e do Evangelho no lar. Valdir Gomes Cardoso, assistido nos rins com a graça de Deus, recebe assistência. Joaquim Pereira da Lima, devagarinho esse irmão vai recuperando o campo físico e o campo espiritual. Continua em tratamento. Francesco Mandela, com síndrome de Down, colocado em maca, examinado atentamente por uma equipe, Dr. Bezerra de Menezes, recebe fortalecimento com a graça de Deus. Gisele Moreira Cruz, em maca, coluna vertebral exposta, feixes nervosos tratados, recebe assistência e muitos dos passos para acalmar, serenar todo o sistema nervoso da irmã. Que a irmã permaneça mais em oração, em prece, tenha um pouquinho mais de fé em si mesma, principalmente nas orações. Regis Virota, Imaca, campo renal, tratamento com a graça de Deus e quimioterapia, recebe assistência nos rins, totalmente envolvido em fluido magnético. Maria do Rosário Campos, recebe os passes, acalmada, serenada, tranquilizada. Seria bom que essa irmã tomasse água fluidificada diariamente para acalmar seu campo espiritual. Que os familiares fizessem as preces em prol do espírito dela com a graça de Deus. Regina Célia de Carvalho, assistida, amparada, começa uma nova terapia, uma nova quimioterapia no pulmão. Primeiro era fortalecido com passes, recebendo assistência de ordem espiritual. Luiz Reis Filho, assistido, amparado na próstata. Hoje um pequeno procedimento cirúrgico, diz o mentor, com a graça de Deus, será feito no irmão durante a noite de hoje. Que o irmão fique preparado, faça muitas orações e utilize também água fluidificada. Ariovaldo Cuba, assistido, amparado, fortalecido espiritualmente, recebe toda a assistência com a graça de Deus em forma de paz, com a graça de Deus. Thelma Martins Fonte, em maca, vai se recuperando espiritualmente, acalmando o sistema nervoso e recebendo toda a assistência de ordem espiritual. Aparecida Verdile, em maca, equipe do Dr. Bezerra tratando do pulmão dessa irmã. Nova quimioterapia começa hoje, com a graça de Deus. Dante Augusto Gato, assistido, amparado também no sistema nervoso, recebe assistência, assim como sua esposa e sua filha, Lucília e Beatriz. Ambos recebem paz, sendo fortalecidos e amparados com a graça de Deus. Marcelo Colombo, coluna vertebral exposta,
Hoje terá um pequeno procedimento com a graça nessa coluna. Será feita durante a noite de hoje, nessa hérnia de disco. Que o irmão se prepare com a graça de Deus. Silvia Manforte, assistida, amparada, fez uma amputação do pé e recebe toda a assistência de ordem espiritual por causa de diabetes. É fortalecida espiritualmente com a graça de Deus. Maria da Piedade, também assistida, amparada no campo perispiritual. Se mantém totalmente envolvida espiritualmente. Primeiro ela é acalmada, serenada, uma espécie de um sedativo aplicado na irmã, para que ela possa ter, com a graça de Deus, toda assistência de ordem espiritual, com a graça de Deus. Nosso irmão à distância, Marco Antônio Dias, em Maca, equipe do Dr. Bezerra assistindo e amparando. Primeiro, fortalecimento espiritual, com passe do irmão Romano. E depois a quimioterapia, para liberar o máximo possível dessas células cancerígenas. Muito. Certamente ele recebe durante a noite de hoje, com a graça de Deus, que se estende até amanhã, com a graça de Deus. Sueli Giovanetti, assistida, amparada no campo cardíaco, vendo um infarto, recebe o tratamento durante a noite de hoje. Jadir Eugênio, também com câncer no pâncreas, mesmo tratamento, primeiro passo, fortalecendo e amparando o campo espiritual. E depois a dissipação dessas células cancerígenas para a formação de células salutares. Marina Franco de Camargo, com sarcoma, recebe tratamento durante a noite de hoje. Primeiro, o campo espiritual tratado, acalmado, serenado, tranquilizado. E depois, com a graça de Deus, recebe o tratamento de ordem material. Luiz Carlos Armelim, assistido, amparado. O procedimento será feito durante a noite de hoje, no dedo indicador da mão esquerda. Que o irmão guarde paciência, tranquilidade, muita oração, muita água fluidificada. Fortaleça, que também precisa e muito do tratamento da medicina terrena. Que o irmão se acalme com a graça de Deus. Ronaldo Tárcia, campo cardíaco. Esse irmão é avaliado atentamente com a graça de Deus. Nós vemos que ele recebe uma espécie de um choque espiritual para reativar o batimento cardíaco com a graça de Deus. Primeiro no espírito, depois na matéria, comentou, com a graça de Deus, nesse sentido aí. Totalmente envolvido em fluido. Valquíria Ruelma do Amaral, nossa irmãzinha sendo assistida, fortalecida espiritualmente com a graça de Deus. Carlos Biagio, metástase na óssea, o químio é especificado nesse campo, o campo ósseo, fortalecendo e amparando o nosso irmão. Kátia Oliveira Reis, também quimioterapia, biliares assistida, amparada, recebe tratamento espiritual. Hilda Gonçalves Voltolini, essa nossa irmãzinha vendo uma queda, fraturou o fêmur e vem se recuperando gradativamente. Vamos fazer muito uso da água fluidificada, com a graça de Deus, e permanecer sempre nas orações. Janaína Barduco Garcia, uma criança de 2 anos com muitas dores na coluna, é colocada em maca, está sendo avaliada e recebe o tratamento durante a noite de hoje. Márcia Rosa, colocada em maca, coluna vertebral exposta, feixes nervosos expostos, recebe tratamento de ordem espiritual, acalmando, serenando. Que a irmã passe a fazer mais oração, mais prece, que faça o evangelho em casa, utilize da água fluidificada, dê uma importância maior ao campo de ordem espiritual, para que possa se acalmar com a graça de Deus. Levi Torres Amperdim, uma criança recém-nascida, prematura, continua recebendo tratamento de ordem espiritual, totalmente envolvido em fluido, com a graça de Deus. Itala Teresa recebe na tiroide tratamento na noite de hoje, é envolvida espiritualmente. Denilson Souza, assistido, amparado, com a graça de Deus no estômago, células cancerígenas, recebe quimioterapia na noite de hoje, com a graça de Deus. Júlia Tereza Alves, assistida, amparada, com a graça de Deus. Um tumor cerebral. Começa daqui a pouco, durante a noite, essa dissipação desse tumor lentamente, com esse raio laser que sempre é descrito nos tratamentos de ordem espiritual, com a graça de Deus.
Maria Aparecida Salomão, fortalecida, amparada. Débora Adames, assistida, amparada, também quimioterapia, ainda na noite de hoje, e depois dissipação de células. Dinaíla, no campo cardíaco, recebe tratamento e amparo de ordem espiritual, com a graça de Deus. Irmãos, com a graça de Deus, repete, um mentor, ou melhor, um médico da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, com a graça de Deus. Ele diz que ele é responsável pelos pedidos, que todos serão ouvidos, todos serão tratados de acordo com o merecimento. Ele passa com a graça de Deus, é a primeira vez que isso acontece, tratamento de cancerígenos, 213 pessoas em hospitais ou em lares. Campo cardíaco, 109 pessoas. Útero, 81 irmãs. Renal, 102 pessoas. Coluna, 83 pessoas. Campo ósseo, 38 pessoas. Todas essas pessoas estarão em tratamento durante toda a noite de hoje. Continuemos concentrados. Pensamento em Jesus, irmãos. O momento em que nós continuamos a nossa doação espiritual, porque doamos e recebemos em nome de Jesus. Que assim seja. E após termos recebido tanto da espiritualidade maior, chegou o nosso momento de retribuir, doando o nosso melhor, nosso pensamento firme em Jesus. E vamos assim acompanhar a nossa irmã Verônica, que fará as preces e as vibrações gerais da noite, a prece pela fluidificação das águas e a prece pela nossa casa. Que assim seja, com a graça de Deus. Queridos irmãos, mais uma vez vamos serenar os nossos corações, inspirando a paz de Deus. Com o ambiente já preparado, vamos descruzar os braços, as pernas, vamos nos concentrar, irmãos, e juntos vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, numa linda vibração de amor a todos aqueles mais necessitados do que nós. Como eternos aprendizes, peregrinos nesse orbe, clamamos a Ti, Pai maior, pelo Teu amor, a cuidar a cada um de nós, por meio do Teu Filho amado Jesus, nossa Mãe Santíssima e a espiritualidade maior. Que hoje, que esta noite, a Tua luz caia como bálsamo em todos aqueles que padecem na dor do corpo físico, principalmente aqueles que se encontram em leitos, em hospitais, enfrentando o vírus Covid, enfrentando as doenças degenerativas, doenças no campo cardíaco, respiratório, endócrinos e tantos outros males. Não esquecemos de envolver também aqueles que se encontram convalescentes em seus lares, em casas de abrigo, em casas desoladas, afastadas de todos nós, que eles possam ser recebidos e auxiliados pelos espíritos maiores, que possam ser confortados e fortalecidos, meu Senhor, na sua fé, na sua esperança, na sua resignação, mas principalmente no entendimento de que a cura primeiramente acontece no Espírito. Ah, quantas lágrimas, meu Senhor, quantas lágrimas derramadas, mas que sejam lágrimas não de revolta, desesperança, de desespero. Aceita essas lágrimas de gratidão pelo Teu cuidado, que possamos todos nós
lavarmos teus pés com o nosso pranto. Vibramos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens tão necessitados de cuidado, de amparo, de amor, principalmente aqueles violados, aqueles que foram abusados, aqueles que são negligenciados na saúde e na educação. Que esta noite, meu Pai, essa mesma noite, eles recebam o teu consolo. Não podemos, irmãos, e não devemos esquecermos dos nossos idosos. Vamos envolvê-los com grande amor para que eles possam ser também amparados e, por sua vez, eles reclamem menos e agradeçam mais. E todos os envolvidos nos seus cuidados sejam munidos de paciência e muita, muita caridade. Em tempos de pandemia, o maior vírus é o vírus do egoísmo. Então vamos vibrar pelos corações caridosos, vibremos pelas ações solidárias, pelas instituições de caridade, que elas jamais cessem de doar o pão que mata a fome, o cobertor que cessa o frio do corpo frágil, mas também não deixe de doar o sorriso que nos dá alegria, o abraço que conforta, a palavra que consola. Vibração especial à nossa creche Menino Jesus, projeto de luz, meu Senhor, indo de encontro à palavra do nosso Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino do céu. Estamos, Senhor, neste corpo físico preso. Então, acode a todos aqueles que estão em dificuldades materiais. Vamos vibrar pelos desempregados, lembrando que o Senhor cuida de um lírio que hoje cresce, resplandece e amanhã morre. Avalie os teus filhos, que eles possam ser fortalecidos na fé da providência divina que virá. Ah, meu Senhor, a vida é eterna, graças ao teu sacrifício de amor. Então, vamos vibrar pelos desencarnados, nossos entes queridos, nossos amigos que se encontram na erraticidade, e em especial os suicidas. Luz, muita luz, meus irmãos, para que eles entendam que precisam de ajuda, que um novo caminho está à sua frente para seguir. Quanto a nós que ficamos, que sejamos consolados com a lembrança da saudade, da esperança, mas do Evangelho, da tua palavra de amor. O nosso mundo, irmãos, está doente, o nosso planeta precisa do nosso amor. Então vibremos pelos nossos governantes, para que neles ascenda o homem de bem, para que o bem maior esteja à frente do bem de si mesmo. Ah, meu Deus, sabemos que sem a oração o nosso espírito se evai. Então vibremos pelo Evangelho no lar, centelha maior, que cada lar seja uma sentinela de luz a iluminar nós mesmos, para depois iluminarmos aqueles que necessitam dela, protegendo, amparando cada familiar. Vamos vibrar pelas casas de orações, em especial essa casa Irmão Romano, essa casa especial. Ampara, protege, harmoniza, edifica, Senhor, que seus trabalhadores, seus colaboradores, seus frequentadores saibam que o maior beneficiado são eles mesmos quando dão o melhor de si. Que seus médios
possam ser agraciados com a sabedoria para as melhores decisões e que sejam implacáveis na humildade para te servir sempre. Por fim, Senhor, vibremos pela fluidificação das águas encontrada nesses recintos e em cada casa, que possa cada um receber conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Pedimos permissão ao alto para os tratamentos à distância, que a fé resplandeça, porque chegará até ti, irmãos, o que for necessário. Acolhe todas as rogativas, todas as preces colocadas nos papeizinhos sobre a mesa, colocada durante a palestra, por meio da internet, mas com certeza todas ouvidas, porque vêm dos pensamentos sinceros e corações sofridos. Enfim, que possamos, essa noite, estarmos agasalhados sobre a luz do teu olhar, Jesus, adormecermos seguros sobre a bondade do teu sorriso e amanhecermos na esperança do teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, como sempre, né? A gente continua pedindo as nossas famílias, que nós aumentamos, né, para 400 sacolas de cestas básicas, porque muitas pessoas, por conta de toda essa situação, têm batido aqui na casa em busca de uma ajuda. E a gente procura sempre poder atendê-las. Graças a Deus, as nossas cestas todos os meses estão sendo suficientes, né? E nesse mês nós precisamos apenas de o kit de higiene, né? O detergente, o sabão, o álcool, que já tem descrito aí na página. Mas assim, né? A gente continua falando que estamos abertos sempre às doações, né? Porque o mês seguinte continua, o outro também, né? Tem prazo. Teve um dia começamos e, como dizia nosso saudoso do Sr. Newton, né, um dia começa, mas não temos prazo para terminar. Então, as doações das 8 às 5, de segunda a sexta, a casa está aberta. E se alguém quiser fazer doação de alguma outra forma, depósito, também tem os dados na nossa página do Facebook. Então, assim, contamos com a ajuda desses corações generosos. Sem vocês, nós não poderíamos fazer esse trabalho. E é esse trabalho que, segundo o nosso mentor, sustenta a nossa casa. Então, vamos agora nos recolher mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Jesus, essa espiritualidade que nos acolheu e que nos ajudou e continuará nos ajudando, e vamos acompanhar o nosso irmão Dorival, que fará a prece, que finalizará a reunião com a graça de Deus. Agradecemos ao nosso irmão Romano por nos receber na sua casa e nos ajudar por mais esta reunião na noite de hoje. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, que esteve com toda a sua equipe médica nos ajudando e realizando a cura em todos os nossos irmãos que estão enfermos.
Agradecemos ao Mestre Jesus que permitiu e nos orientou que pudéssemos realizar essa reunião em seu nome na noite de hoje. Pedimos permissão a Jesus para encerrarmos esta reunião na noite de hoje e agradecemos a Jesus com a oração que Ele nos ensinou e nos deixou há mais de 2020 anos passados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas antes livrai-nos de todo mal. Porque, Pai Celestial, o Senhor é nosso Pai, nosso Criador, e nós pedimos ao Senhor que a sua casa seja a nossa última morada, que assim seja.